Chega mais, nação. Vamos ver um corte agora do programa F-Show e todos os detalhes do clássico 2 milhões, Flamengo e Vasco, ou melhor, Vasco e Flamengo, mas é no Maracanã, vai estar torcida meio a meio e todos os detalhes aqui agora com Bubu, Pedro Ivo e Rafael Prates, ou antes, o William vai estar regendo a situação. Então, se inscreva no canal ASR Fla. Se você não é inscrito, ative o sininho e meta o dedo no like para ajudar nossos trabalhos a continuar. Crédito de imagem ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição. E qualquer o momento de hoje, qualquer a zoeira, Bubu, o talismã da nação, vai estar aí também junto, defendendo nossa ala. Vamos lá. Bom, é o seguinte. Vamos. Tem clássico amanhã no Rio, né? Tem um clássico amanhã no Rio. Maracanã. Isso, Maracanã. Mando do Vasco. E mando do Vasco. Mas Maracanã. Mas diz que o Carille aí tá, né? A gente tá falando do Zubeldia e tal, mas o Carille tá pela bola da vez aí. Que você e Rafael Prates conhecem bem o trabalho do Carille. O Carille que já foi notabilizado, certa feita, pelos sistemas defensivos das suas equipes. Perfeito. Parece que não tá dando certo. Eu vou te lembrar, Rafael Prates, você é bom de memória. Últimos jogos do Vasco, Prates. Sofreu um gol do Santos, 3 do Melgar, 3 do Corinthians, 1 do Sport, 1 do Sport, 2 do Vovô. Parou aí. Você não lembra quando é que não sofreu gol? Não, Puerto Cabello. O Puerto Poderoso Puerto Cabello. O Puerto Cabello. Tá bom. Não, quando terminou o jogo? A gente transmitiu aqui, você acompanha nos canais ESPN na Disney. 1x0, como é que você fala? Vai ter de novo essa semana. Como é que você fala 1x0? 1x0 o quê? O sofrimento, como é que você fala? Como que eu falo do sofrimento? Que eu nem lembro. Você fala do sofrimento no final. Com as calças... com as calças na mão? Entendeu? Eu falo isso aí com as calças na mão? Devagar, teve um momentozinho ali. O Vasco teve Som do Corvim. Essa daí o primeiro tempo do Vasco é sempre um desespero, William. Sempre. Tenho acompanhado. Segundo. Começa ruim, né? E no final parece o começo. Parece que vai, mas também às vezes não vai. É igual o Ceará. O início do segundo tempo, o pessoal, como estava muito atento, ficou com a sensação que o Vasco melhorou. Não, o Vasco não melhorou. Não? Ele botou gente que corria e o Ceará recuou. Só que tinha aquela coisa de às vezes a bola escapa, né? Aí o Paulo Henrique bate cabeça ali com o João Vitor no meio de campo, ninguém marca o lateral, tem 7 dentro da área, mas o atacante faz linha de passe de cabeça, aí não dá, Prati. Essa é a defesa do Carille. Olha, agora... Mas você quer chegar no trabalho do Carille, que é o clássico amanhã? Se toma ataque amanhã, não pega o ovo de Páscoa domingo, Podia ser uma defesa do Carille, mas é uma defesa do Carille. Se toma ataque amanhã do Flamengo, você acha que pega o ovo de Páscoa domingo? Acho que depende de como vai ser o jogo. Então, mas se toma ataque amanhã. Não, quem quer tomar uma ataca amanhã? 3 pra cima. Bicho, sem ver a cor da bola. Já tomou 6 outro dia? Eu não acredito nisso. É que você também subestima, você desmerece que o Flamengo vai jogando de bola, né? Não, eu não. O Flamengo jogando um bolão, capeta. Espera um pouquinho. Disse que não tá, não. Espera um pouquinho. Acho que a gente tá empolgado. Você fez toda uma análise aí, um preâmbulo, eu respeitei. Aí você falou assim, vai se tomar 3 pra cima. Assim, eu falei, eu não acho que vai ser um jogo de 3 pra cima. Não, falei isso. Você perguntou em que contexto pode azedar pro Carille. Eu falei 3 pra cima. 3 pra cima. Falei que vai tomar. A gente tem um parâmetro no ano, que foi aquele Vasco e Flamengo do Carioca. Acho que o Vasco, quando conseguiu, no segundo jogo principalmente, marcar mais à frente, tirar um pouco de bola do Flamengo, o Vasco ficou no jogo. Agora, aquilo durou pouco tempo, durou 30 minutos, durou meio tempo. A maneira que o Vasco vai tentar marcar o Flamengo é decisiva pra gente saber o que vai acontecer amanhã. Porque o Vasco tem um time, obviamente, inferior ao do Flamengo. Então, eu não sei se o Vasco vai ter uma ideia de, já no começo, pressionar a frente, tirar a saída de bola. Não sei se o Vasco tem muito essa feição de fazer isso amanhã. Acho que é um Vasco talvez mais precavido, marcando mais no próprio campo. Mais Carille. Né? O Coutinho voltando é uma boa notícia, porque o jogo vai passar muito por ele, porque imagina o Vasco menos tempo com a bola. O jogador pode municiar. Eu sei como é que o Vasco vai jogar. Mais Carille. É pra contar aqui ou não? Claro, fica à vontade. Não, assim, a bola vai vir pela esquerda, aí Piton. Ele vai pegar, vai olhar para a bola de cristal. Vai jogar a bola para a área, tentando a cabeça do Verratti. E aí o Verratti meio campo para frente. Cima, esse é o esquema do Vasco. E quando não tiver a bola? Quando perder a bola? Isso é um detalhe. Perder a bola, entendeu? Com a bola. O Vasco com a bola... Aí vai perder a bola. Você não vai perder a bola em momento nenhum. Não vai perder a bola. Não vai perder a bola. Faz o quê? Não, essa é... Reza. Vamos capeta. É só orar, vai lá. Vai você, Fábio. Vai você. Hoje não é um feriado religioso. Agora é orar, entendeu? Na hora que o Flamengo estiver com a bola, você começa a orar, começa a rezar. Aí se você tiver com a bola, de vez em quando vai acontecer isso. Mas se você fosse o Carille, você marcaria um pouco mais à frente
Não, Ou cara. você recuaria todo mundo? Não, reativo, Carilão, Faz igual cara. a Juventude. Reativo se o time estivesse Não, se mentira. defendendo bem, que não é o caso do Vasco, não. Faz igual o Grêmio. Sai lá em cima pra marcar o Flamengo pra ver o que acontece. Não, mas o time não tá se defendendo bem, Pedro. Aí é um dilema pro jogo Então de fala amanhã. pra mim, Que é o seguinte, fala pra mim. se você tem um time que tá se defendendo bem, pensa que o trabalho- quando marca pensa no que próprio tá campo, o time sinistro do lado passa de lá, segurança, vamos ver do lado ok. de cá Não é o o que caso do acontece. Vasco. Não tem perna pra marcar lá em cima, e aí? Ali tá tenso. Não, eles estão... Acho que assim, Não tem perna pra marcar lá em cima. Quando subiu, descompactou. Me diz aí o que faz. tudo bem. Não tem perna pra marcar lá em cima. Vou te entupir, hein? Não, você vai me entupir, mas é o seguinte. Olha a janta, olha a janta. Jantando cedo, ó o Ele Vivaço. tá esquecendo. Não, que olha a janta. trabalho, ele não é sólido ainda. Eu sei que não é, mas eu concordo com você. Não vem com plano mirabolante de jogo, o time não eu acho consegue que assim, executar. tem um dilema. Seu time tá defendendo mal. Sim. Seu time, quanto mais perto da área fica, pior ele vai defendendo. Por favor. Então, Seu você vai time, ficar não. encurralado aqui. Vasco amanhã, o meu time, seu time. Não, o seu time que eu tô dizendo assim, o jogo de amanhã, o Vasco e Flamengo. O Vasco vai ficar encurralado aqui. O Vasco vai ter condição de jogar em algum momento. A bola pro Coutinho, procurar o Verratti pra prender um pouquinho a bola na frente. O Vasco tá bem coordenado pra subir? Não, mas tá bem coordenado pra marcar atrás? O Vasco tem hoje bola pra controlar o jogo com a bola no pé. Você tá querendo que o Vasco suba e fique com a bola? Controlar, não. A bola não vai ficar no pé do Eu Vasco. acho que vai alternar a Recuar marcação. Não pode. Você quer não que vai ficar o tempo suba? todo marcando à frente, não é isso. Mas eu acho que pode ter um começo de É tentar o que a gente pressionar fala um de pouco à marcação frente. mista. Sobe. É, eu acho que pelo menos... Não, porque se é um Você time quer que o Vasco suba nesse a momento marcação contra o tivesse Flamengo. segurança defensiva... Não, Você o time é quando se muito bom na coloca teoria, quando atrás... esse time. O time quando se coloca atrás defende-se bem, chuta um pouco ao gol, não é o caso. Sim. Então nessa Vasco situação não do Vasco... protege bem a área, né? Então, se você está protegendo mal sua área, você vai ficar perto do próprio gol para tomar um monte de chute? Bloco médio? Pode ser. Eu acho que pode marcar à frente no começo do jogo. Jardim, pode chutar, deixa chutar O de Grêmio longe. também achou que podia marcar um pouco à frente. Ele foi capitão, mais contra o incisivo. Flamengo. Eu confio no Léo Jardim, cara. Deixa o bloco Flamengo médio chutar é a de melhor longe. O Vasco solução. não tá bem coordenado pra subir. Fim Léo Jardim, mas aí, meu amigo, você começa, chuta uma, chuta duas, chuta três, chuta quatro, Melhor chuta chutar a bola da e tal. intermediária do que Mas, ó, deixar o da Flamengo intermediária ficar mesmo. chutando dentro da área. Contanto não, que vocês não seja estão o falando aí, Corinthians do parece outro que lado. já ganhou. É bom jogar, Porque, hein? por exemplo, o torcedor do Vasco ele estava preocupado que o time não vem bem e o Flamengo vem muito bem. O torcedor do Vasco estava preocupado para amanhã. Mas o Prates acabou de tranquilizar o torcedor do Vasco que tem uma... É tranquilo, só sobe um pouquinho, só adianta um pouquinho. Não, o jogo tem um favorito, mas eu não tô vendo essa coisa assim, quem vai ganhar, vai Nos últimos atropelar e 30 tal, jogos vai deles, ganhar. o Se o Flamengo não for se o Flamengo não for amplamente superior amanhã e confirmar a vitória, eu consideraria uma surpresa. Nos últimos tempos, é o Dado o atual brasileiro histórico mais das desigual. últimas semanas e dado o histórico recente de anos de Vasco e Flamengo. Mas cada jogo tem uma história diferente. Torcedor do Vasco, Não, você não, tá não, agindo pera um pouquinho. tudo, Você tá tá trabalhando vivendo o contra campeonato o que Cruz eu- Maltino. Não, tô Você não assim. tá Parece que tá Sim, tudo trabalhando contra o Cruz Maltino. Então, você se eu peço a empolga, você, mano. Flamengo é um deles? eu peço a você, Nossa. porque assim, ele tá super pessimista e os seus argumentos também não foram lá essas Não, coisas. não foi isso não. Eu vi o fala, Flamengo jogar contra o Grêmio. fala- Aí ele chegou aqui E contra o segunda-feira, Juventude. fez deboche de mim, disse que não foi isso tudo. Ele é sempre aí o muito Flamengo cauteloso. meteu 6 contra o Juventude. Não, não vai calma, fazer 6 no calma que é a Vasco. quarta rodada. Aí vai Apesar que pegar fez um ano time passado. que ganhou 2 jogos Vai fazer. né? 30 Imagina, tantos, né, gente. Bobo? Pelo amor de Deus. Não se defende bem. Aí ele quer que suba. Aí ele quer convencer o torcedor Mas vascaíno. parece que não pobre tem torcedor saída, mas vascaíno. tá parecendo que você tá argumentando. Parece que não tem saída. Pra amanhã? Parece que não há caminho pra pro amanhã, Vasco claro que há. sair com o mínimo empatezinho, Claro que tem. 0x0, Vou passar pra você. Claro que tem. Não dá, sério, é impossível o Vasco amanhã ganhar do Flamengo 1 a 0. Eu acho que tem um fator. É impossível. Eu E preciso qual falar é um o negócio. caminho, então? Vamos lá. Faz Porque o 4 Flamengo anos que favorito eu é. deixei o Rio de Janeiro para voltar a morar em São Paulo. No Rio de Janeiro, sempre na Páscoa, eu comia bacalhoada. Dona Iaci, aliás, faz uma bacalhoada maravilhosa. E a Opa. minha namorada, a É isso que princesa tu de quer. Nilópolis, Que é a bacalhoada a gente da foi no história. mercado, compramos o bacalhau. Então, esse fim de semana é o fim de semana do bacalhau. E do peixe, né? Então, né? Do peixe também. É o Do momento peixe, né? do chocolate, bacalhau. como vai dar. Então, acho que isso pode ser um sinal. Eu vou voltar a comer um bacalhau depois de 4 anos. Então, peraí, essa parada que eu fiz aqui pra gente tentar achar argumentos pra que o Vasco possa vencer o jogo, alguma coisa do torcedor acreditar. O argumento é o bacalhau? O bacalhau. É o momento. Não, é o não timing. acho, não. É o timing. Eu vou- É o timing do Tem um bacalhau. exímio centroavante. sentar Mas é o time do chocolate. Não, Verdade. totalmente O argumento equivocado. do Totalmente Vasco enganado. é Capita, tentar ajuda aí, congestionar Capita. um pouco mais o meio campo. Uma atenção especial no Gerson e na Arrascaeta. Capita. Felipe Coutinho um pouquinho mais próximo do Verratti. Boa, Fábio. Essa é a preocupação de isso aí. criação. É isso aí. Aí usa Com o você. Piton pela esquerda ali para tentar em algum momento Boa. essa bola alçada Bem na lembrado. área. Aí tem um mínimo de competição. Tem que olhar. Se você não conseguir anular o Gerson, controlar, anular Tem que olhar- controlar tem que olhar o o jogo Gerson do e o Juventude. Arrascaeta, der o meio campo pro Perfeito. Flamengo.
Eu tô com um capítulo. É o melhor jogador do campeonato. Agora, com relação ao Flamengo, a intensidade que o Flamengo colocou no jogo contra o Juventude tem uma questão de diferença técnica, né? Boa, bem lembrado. Enfim, o Flamengo é muito superior tecnicamente à Juventude, mas o que chamou a atenção foi a intensidade que o Flamengo colocou no jogo, o que foi cobrado pelo torcedor em alguns jogos, né? No jogo do da maneira como isso, como o Flamengo olha para o jogo, a intensidade coloca em um jogo menor, enfim. Poupa. Então, assim, se o Vasco não se cuidar em povoar o meio-campo e tentar competir nesse setor e não tiver a mesma intensidade que o Flamengo teve, por exemplo, contra o Juventude, porque tecnicamente o Vasco é inferior. Se conseguir competir. Ele é mais inferior do que o Juventude era? Ah, não, é menos. Eu acho que, na minha opinião, é menos inferior. Só um detalhe do jogo. Mas eu não consigo olhar para esse jogo como um 6-0, por exemplo. Esse domínio do Que Flamengo. isso daí? não é a Esquece isso daí, Mas gente. o Vasco foi 6-1 ano passado. Se o Vasco não tomar cuidado, ele perde o jogo deu tudo muito e certo. estabiliza ainda mais o ambiente. Juventude, mérito também do Flamengo que roda o time no segundo tempo, a intensidade continua lá em cima. Mas, para além da intensidade, o Juventude tenta entrar numa dessa de vir com 3 caras pelo meio para congestionar por ali. Como é que o Felipe Luiz reage? Pulgar, Alan, Arrascaeta e Gerson pelo meio. Aí você fica um 4 contra 3. O problema não é só marcar o meio. O problema é a quantidade de repertório que o Flamengo tem. Aí marca o meio, aí abre pelo lado. A Arrascaeta passa puxando marcação. Aí o meio fica livre pelo Gerson. Aí sobe o Wesley por um lado. Quando você vai marcar o outro lado, o Alexandre sobe por aqui. O Michael puxando por dentro, que a gente vai puxando por fora com bola. Então, assim, não é tão simples o encaixar o meio. Por que deu tão certo contra o Juventude? Porque tudo isso funcionou. Sim. Primeiro o meio. Depois o Michael puxou com bola, a Arrascaeta puxou sem bola e o Gerson veio por dentro com plata, lembra? Aí depois o Wesley pela beirada. Aí tentaram marcar o Wesley, o Alexandre começou a jogar. Aí que ele sentiu. Mas então, assim, tinha muito jogo acontecendo. É muita coisa para marcar esse Flamengo para um Vasco que tem dificuldade de marcação. Esse é o problema, não é o Flamengo vai ganhar, tá secando, o Vasco vai ganhar, tá pessimista. É uma análise do que acontece com outras equipes. É um time que no meio de semana funciona muita coisa. Tecnicamente a fase de Arrascaeta é muito boa, de Gerson também, dos outros jogadores também. E você olha pro Vasco, o Vasco ganha de 3-1 do Sport. Você viu o jogo? Vi. Como é que foi o jogo? O Vasco bateu um bolão? Não bateu um bolão. Tá bom, segura. Vasco e Ceará. No primeiro tempo, Vasco e Ceará. Não bateu um bolão. E aí, os últimos 2 jogos do Vasco, os últimos 2 jogos do Flamengo, você quer me convencer? Só bota um bloco médio ali. Não, que não é só bota um bloco médio. O Vasco tem um centroavante que quase ninguém tem no Brasil, exime o cabeceador. O Mandurinha bom. só contra o Flamengo não vai fazer verão. Espera um pouquinho. Muito bom. Air Jordan. Coutinho, jogador. Que é claro que é assim. Vem um bom ano. É verdade. Pode encontrar o passe, pode o chute que nem todos conseguem achar. Eu já vi clássico que a bola nem chegou no Coutinho, o Verratti ficou lá na frente. Mas não vai ser o caso de amanhã. Não vai ser. O Nuno Moreira pode ser um jogador importante pelo lado do campo para fazer o time sair de trás. Ele tá criando a verdade. Mas aí o Pedro é bom jogador. É bom jogador. Eu acho que assim, mas é uma vocês estão falando aqui, parece que já nem tem jogo. Eu vejo de outra forma. Eu vejo de uma forma completamente diferente dos companheiros. Vasco favorito amanhã, Prati. O Nuno fez gol no Flamengo. Não, isso não. Falei que vai ser favorito. Vem cá, o nível de a escala do favoritismo amanhã, de 0 a 10, quanto é? Quanto pro Flamengo e quanto... 8-2, Flamengo. Não, é 6-4. É minha opinião. Espera um pouquinho. Você quer comentar o meu comentário? 6-4 você quer equilíbrio. Querendo brigar com o Fábio. 6-4 é quase com equilíbrio. 60-40. Não, tudo bem, mas ali é o limite do que você pode dar ali. Não, pode, vai com boa vontade. Fora isso é 50-50. 62-38. Vai com um percentual... 62-38. É porque é o seguinte, você tem 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, William. Que isso aí, qualquer pesquisa eleitoral fala sobre isso. 60-40. Pode ser 62-38 e pode ser 58-42. Mas o que eu vi de pesquisa errar nas últimas eleições isso acontece bastante. Mas a minha palpite nosso também. Tá quebrando a cara toda hora aqui. Calma. Calma, o Flamengo é superior. Não, torcedor do Vasco. Calma, torcedor do Vasco. Calma, o Flamengo é superior, é favorito, todo mundo sabe disso, os vascaínos sabem disso, mas é bom jogar, O Vasco também tem qualidades para incomodar o Flamengo, para fazer um jogo duro no Maracanã. Vamos devagar. Escala de 0 a 10 aí. Flamengo e Vasco. 8-2. Tá, então igual o Pedro Ivo. Sim. Até o Bubu tá comigo nessa. Bubu é quase o jogo perfeito para tomar de pouco. É isso, mas é isso, infelizmente. Porque é isso. Porque se o Vasco fizer o jogo perfeito, que não fez, né, enfim, não sei há quanto tempo atrás, compete, mas perde. Se o Vasco fizer o jogo que a gente está acostumado a ver recentemente, perde de bastante. Essa é a análise do jogo. Meu Deus. Bubu. É o seguinte, eu tenho uma tese que é assim, em clássico não se poupa. Então eu critico todo treinador que chega em clássico, não, mas tem jogo na Libertadores, mas tem não sei o quê. Os dois têm jogo semana que vem, né? Então, assim,
Então, para mim, clássico é uma coisa sagrada, é uma instituição. Torcedor, ele que é soberano, manda no próprio clube. Ele quer vencer o rival. Esse é um problema pro Vasco. Que o Flamengo, em alguns jogos, se poupa. Central Córdoba, tira o pé aqui. Como é um clássico, o Flamengo normalmente não tira o pé contra o Vasco. Tanto que ele vai meter 6 outro dia. Pode tirar mesmo. Entendeu? Claro. Então, esse é o problema do Vasco, que nos últimos 30 jogos entre eles ganhou só 2. O Flamengo, quando ele pega o Vasco, ele vai castigando, cara, entendeu? A torcida do Flamengo não quer dar mole pro rival. Então, como é tempo de bacalhau, eu vou dar 1 pro Vasco e 9 pro Flamengo. Ué? Se não fosse de bacalhau, era quanto? No próximo bloco é tempo de Santos, porque é tempo de peixe. É tempo de bacalhau e 9 pro Flamengo? Porque pra mim seria all-in, você me conhece. Coitado o bacalhau. Isso porque O William fazia lá, eu dava all-in lá, all-in. Conhece o Januário. Vocês acreditam A gente nisso? vai transmitir lá na tela. Lá, Só para lembrar que é o seguinte, a semana que vem os dois vão jogar. Flamengo vai para altitude, vai enfrentar a LDU. Vai subir o morro, diria pra Vai subir o morro. E ó, você só vê onde? é bom, só aqui. Só com a gente. ESPN, ESPN. pré, pós, tudo. Isso. E o Vasco? O Vasco vai altitude vai jogar, O Vasco na mesma terça-feira. Na mesma. Fale isso de novo. Na mesma terça-feira, o Vasco joga em São Januário com comentários daquele nosso amigo. O Dodô da Colina. Vai estar na parada. Dodô da Colina. Confrade, que é um grande historiador das coisas do E Vasco. sabe o que tem depois? Confrade falou que é empate. Depois. Linha de passe com o William Tavares. E com o Pedro Ivo? Todo dia. Bira inventou de tirar férias aí, você viu? É mesmo? De novo? Olha. Ah, boa troca. O Birna já tava cansando um pouco. Melhor. Desgastou? Saturou o dia a dia? Meu Deus O Birner saiu antes do Meu Deus, é isso? O Birna tava precisando respirar, né? Grande assim, figura. mais puros também. Grande companheiro. Tá ficando muito tóxico. É isso aí, nação. Você vê que os clássicos dos milhões aqui no F-Show causa. E o Bubu, representa a gente, o Rafael Marques o contra, o Pedro Ivo às vezes representa a gente, às vezes não, e o William toca fogo. Hoje o Capita tava aí para dar uma amenizada na situação, mas amanhã promete, amanhã Flamengo e Vasco, ou melhor, Vasco e Flamengo, porque o mando é do Vasco, mas é no Maracanã, e no Maracanã vai dar como? Lotado, é só preto e vermelho, é nós, na nação vai estar lá junto. Mas a gente vai ver aqui que depois a gente vai curtir tudo aqui, ó, aqui no YouTube. Eu vou estar mandando vídeo aqui, tudo. Antes de mais nada, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, é SR Plá, meta o dedo no like para ajudar nossos trabalhos e reforçar bastante. Ative o sininho para receber mais, compartilha com a galera geral, os rubro-negros. Comenta, vamos interagir aqui, ó, vai ser recíproco. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.